Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu Quero Investir. Hoje nós vamos falar sobre sucessão empresarial e eu trouxe o maior especialista no assunto, Alan Teixeira. Tudo bem, Alan? Tudo ótimo, mano. Então nós vamos falar desse assunto logo após a vinheta. Alan, obrigado por participar aqui do nosso vídeo. Legal, estou muito feliz de estar aqui, muito bacana participar desse bate-papo com você. O prazer é nosso e o assunto que nós vamos trazer aqui é de suma importância. Nós vamos falar sobre sucessão empresarial. Primeira coisa, se apresente para os nossos seguidores e também depois fale o que é sucessão empresarial. Claro. Primeiro passo, né? Sou um assessor patrimonial. Um dos temas do assessor patrimonial é exatamente falar sobre a empresa e sobre a sucessão empresarial, que é o que nós vamos tratar hoje. Mas voltando um pouquinho ao meu papel hoje dentro da EQI e dentro do mercado, né? Eu sou um profissional habilitado exatamente para olhar o patrimônio dos clientes como um todo. É exatamente uma visão 360 graus, né, Mafo? Que é olhar o cliente, olhar você, dar atenção para o patrimônio em geral. Bom, a ideia da sucessão empresarial no Brasil hoje é um tema pouquíssimo falado e por não ser falado, não ser tratado, normalmente fica aquela confusão. Na hora que morre um dos sócios, nunca se sabe exatamente nem por onde começar. Descapitaliza a empresa, entra os parentes do sócio no negócio, então por não ter uma profissionalização, por não ter uma linha, acaba gerando um grande transtorno e por isso que quebra muita empresa, né? Os números são inacreditáveis, mano. E nós aqui da EQI Investimentos, como nós temos muitos clientes e muitos clientes empresários que muitas vezes nunca ouviram falar disso, nós vamos trazer esse conteúdo para vocês e o Alan aqui trouxe um material bem bacana para nós. Com certeza. Explica para nós hoje como que é a realidade da sucessão empresarial aqui no Brasil. Maravilha. É um pouco assustador, né? Só para te ter uma ideia, hoje, Manfro, nós estamos falando de 6,4 milhões de empresas, está mostrando muito bem, que é a primeira sucessão, né? E quantos por cento fica numa segunda sucessão? É um número inacreditável de 30%. O que demonstra isso? Uma falta de organização, principalmente no cunho que nós vamos falar hoje, que é financeiro, das empresas conseguirem fazer a sua sucessão. E quando a gente vai um pouquinho, uma geração a mais, nós estamos falando que 5%. Então, vamos olhar aí a quantidade de empresas e quantidade de negócios que tem no Brasil, a gente saber que numa terceira geração, a cada 10 aí, apenas 0,5 vai ficar, né? É um número muito assustador. Realmente, você está dizendo que de todas as empresas que tem hoje no Brasil, quando ela for para a segunda sucessão dela, ou seja, para o neto do fundador da empresa, apenas 5% das empresas irão sobreviver? Exatamente. É aquela história, né? Que o pai anda a pé, o filho de carro, o neto de Ferrari e o bisneto Essa não anda analogia é mostrada exatamente com as estatísticas do Brasil hoje. Então nós vamos mostrar para vocês como evitar que você e a sua empresa cheguem nesse percentual tão baixo e sobreviva na segunda, terceira, quarta, quinta geração. É isso, Alan? Exatamente. Então vamos lá, para a segunda pergunta. Como funciona o processo de sucessão empresarial no Brasil? Pode explicar um pouquinho para nós? Claro, com certeza. Bom, vamos dar um exemplo e nessa lâmina aponta bem esse exemplo. Eu sou o sócio A, tá? Casado com 3 filhas. Você é o sócio B, casado. Bom, nós temos uma empresa aqui de 2 milhões de reais. É fácil o entendimento aí e cada um é sócio exatamente de 50% dessa empresa. Bom, eu vou me matar agora, mano, porque fica mais fácil. Faz de conta que o sócio A ali veio a falecer, né? Opa, calma aí, temos algo a resolver aqui. Esse sócio A, saindo da sociedade, ele tem que ser comprado as cotas dele, então você tem que desembolsar 1 milhão e ir lá e honrar com as minhas cotas para minha esposa e minhas filhas, ou você tem que assumir, no caso, a minha esposa e minhas filhas na sociedade. Coisa que às vezes ninguém quer, né? Eu não sei, minha filha mais velha é adolescente, está escolhendo qual é a faculdade e a minha esposa é bióloga. Será que iria dar certo? Normalmente não dá. Muitos empresários optam por isso. Tragam os herdeiros e aí resolve tentando educar os herdeiros e criar a cultura da empresa nos herdeiros e de fato isso não funciona, porque eles não estavam preparados para assumir a posição do sócio.
Então, a outra solução era exatamente descapitalizar, tirar dinheiro do caixa, do estoque, do capital de giro, muitas vezes até mesmo do patrimônio, e ir lá e honrar com essas cotas para os beneficiários, para os herdeiros, no caso, né? Isso é um problema muito grande. Por quê? As empresas não têm um pulmão financeiro de acordo com 50% do valuation. Uma realidade do Brasil hoje, com tudo tão apertado, com essa inflação do jeito que está, ter 50% do valuation da empresa em caixa é totalmente inviável. Ninguém deixa, né? Ninguém deixa. Alan, quais são os principais desafios da sucessão empresarial aqui no Brasil? Bom, o primeiro grande desafio é exatamente quem vai assumir o papel do nosso sócio que veio a falecer, né? A profissionalização disso é um ponto muito importante. Isso é um tema de casa das próprias empresas, né? Nós não temos como apoiar isso como uma ferramenta financeira. Agora, esse novo sócio também tem que ter qualificação para assumir tal tarefa, né? Então a profissionalização é fundamental. E é garantir que esse novo sócio pactue, né, com as ideias dos demais sócios. Por isso é tão importante, de fato, ter uma ferramenta financeira para honrar com as cotas desse sócio que veio a faltar, para não ter que, de fato, ter uma grande missão que muitas vezes demora anos e anos. Só para você ter uma ideia, o processo de sucessão, de fato, ele tem uma duração mínima de 5 anos para preparar o sócio que vai se tornar o sucessor na sua caminhada. E quando isso é feito de uma forma rupta, onde perdemos esse sócio de uma maneira, vamos dizer assim, antecipada, é pouco tempo para essa preparação. Então, o ideal seria que esse sócio, de fato, saísse do quadro, né, com os familiares também não entrando junto nessa divisão. Até vou fazer uma pergunta que nem está no script, mas talvez seja do teu interesse. Muitas vezes aqui no Brasil, eu sei que as empresas grandes, muito grandes no Brasil, elas têm esses acordos, porque tem uma equipe de advogados, tem advogados contratados, grandes escritórios que já blindam a empresa disso. Então, essas empresas grandiosas já têm isso. Agora, a grande maioria das empresas médias no Brasil, às vezes até as pequenas empresas, mas que têm um patrimônio, um valor patrimonial elevado, acaba que o empresário está tão preocupado, focado em fazer a empresa dar certo, produzir mais e tudo mais, que acaba esquecendo isso e acaba não fazendo. Mas, então, esse tipo de empresa tem que começar a se preocupar com isso. Exatamente, né? Exatamente. E muitas vezes não é possível uma preparação dessa, de ter um backup, né, desse sócio pronto de forma imediata. Mas tem que ter, de fato, uma preparação financeira para que esses herdeiros não entrem no quadro societário. E exatamente eu acho que esse é o principal ponto da nossa conversa hoje. Como ter uma ferramenta financeira para fazer jus a essas cotas do sócio e a gente ficar de uma forma tranquila, sabendo que caso venha um dos sócios faltar, a empresa vai ter continuidade e não vamos entrar naquela estatística, né? Alan, já que você falou da ferramenta, pode falar um pouquinho mais dela, de como ela funciona, como colocar ela em prática? Com certeza. O Whole Life é uma ferramenta de origem americana, já é comercializado há 20 anos no Brasil. Quando a gente traz aqui por uma tradução simples, ele nada mais é do que um seguro de vida vitalício, né? O que a gente quer dizer, né? Existe uma maneira de a gente se precaver, para a gente blindar a empresa com a questão da entrada dos herdeiros. E é tendo uma quantia, né, que a gente chama aqui de seguro, né? Então o segurado vai na falta dele, vai ter uma entrada de um capital. Esse capital vai fazer um jus para a empresa e a empresa vai estar substituindo esse sócio em função desse capital. Então, no caso, vai estar comprando as cotas do sócio. Exatamente nesse sentido, a gente está protegendo a empresa dos herdeiros, né? E então, nós temos uma ferramenta financeira para isso. Vou explicar um pouquinho das características principais do Whole Life, para você entender. Primeiro ponto, ele é empenhorável, né? Inalienável, então não entra em nenhum tipo de processo, sequestro, arresto, né? Ele é livre de inventário, então esse valor vai direto para a empresa sim fazer jus às cotas do sócio falecido. Ele tem liquidez imediata, então não é um valor que a gente tem que se preocupar em, chegou na hora, vai se descapitalizar ou vai ter que vender algum patrimônio, né? O prazo de quitação dessa ferramenta é pré-fixado, vou explicar um pouquinho com números, é super interessante.
E existem vantagens, né, com questão de estar recebendo isso livre de impostos, né? É um benefício. Nós estamos falando no seguro de vida vitalício. A única diferença aqui do seguro de vida tradicional é que ele é vitalício. E por ele ser vitalício, traz duas grandes vantagens. A primeira vantagem é que tem um período de pagamento, e a segunda vantagem é que se porventura, né, os sócios desistiram e não querem mais ter essa proteção, ou até mesmo que já fizeram a sucessão, isso acontece bastante com as empresas familiares que vão se profissionalizando ao longo do tempo, então os sócios também podem vir a resgatar o seu seguro, que é o quê? É um benefício em vida por estar abrindo mão de um seguro vitalício. Então todos os aportes, os depósitos que eles fizeram para pagar esse seguro, eles podem resgatar lá na frente. Exatamente. E com um valor corrigido ainda. Muito bem corrigido. Vou te mostrar isso na próxima lâmina. Então vamos lá. Vamos dar um exemplo primeiro de uma simulação aqui, né? O João aí tem 37 anos, né? Empresário, casado, 3 filhos, né? Um dos sócios, é aquele sócio A lá, dando exemplo. Bom, ele era 2 milhões, né? Então o sócio A veio a faltar e eu estou colocando aqui exatamente o capital de 1 milhão. Né? Um pagamento aí por 10 anos, uma simulação, né? E tem um prêmio anual aí, quanto vai onerar isso para a empresa? Um valor de 40.325,55. Isso aqui é uma simulação real. Uma simulação real, baseado na data de hoje aí, com essa idade de 37 anos. A única coisa que influencia nesse tipo de ferramenta, Manfro, é idade e gênero. Então, se for mais experiente, vai ser mais oneroso. Se for mais jovem, vai custar mais barato, né? E a questão de gênero, incrível que pareça, mas as mulheres têm uma vantagem comercial aí, porque elas morrem menos do que os homens, né? Então, os homens correm muito risco. Exatamente, ou bebem demais, não dá para entender. Mas na próxima lâmina eu consigo te mostrar exatamente como que funciona. Olha o detalhe da simulação. Os 37 anos de idade é o início, né? Quanto que vai aportar ao longo desse tempo, né? Primeiro, tem um período de aporte, é 10 anos. Desde o momento zero, os sócios, no caso representado aqui pela empresa, estão segurados por R$1 milhão. Certo. Se caso um sócio venha a faltar, a empresa está recebendo esse 1 milhão. Bom, esse sócio vai pagar durante 10 anos, dos 37 aos 47. Eu fiz aqui, lógico, uma simulação, considerando aqui um IPCA de 5%. A gente não tem como adivinhar qual é o IPCA para os próximos anos. Mas a média vai ficar em torno de 5. Quando a gente olha no retrovisor, foi 5, né? E eu estou trazendo, inclusive, o valor já corrigido por esse IPCA para ter uma referência. Ele vai pagar exatamente R$507 mil ao longo desses 10 anos. Porque as parcelas vão corrigindo pelo IPCA. Exatamente. Também. Então é aquela parcela de R$40 mil, indo corrigido pelo IPCA vezes 10. Bom, nesse mesmo período, aos exatos 47 anos de idade, esse capital não vai ser mais de 1 milhão. Nota que eu risquei ali e coloquei 1.628.000. Por quê? Esse capital também vai ser corrigido pelo IPCA. Exatamente nesse momento, Manfro, eles já fizeram a sucessão, já contrataram uma pessoa que está habilitada para fazer essa partilha e não é mais interessante. Se isso for a real verdade, ele pode estar vindo a sacar. Existe um resgate nesse mesmo período. E esse resgate vai estar, nessa simulação com essas características, em 785 mil. É bem representativo, tá? É uma boa reserva que a empresa acabou criando no nome desse sócio. Porque quem vai resgatar isso é o sócio, é o segurado, né? Então a empresa aportou ao longo de 10 anos e o sócio vai estar resgatando. Mas não era esse o objetivo da ferramenta. E por não ser esse, vamos dar um exemplo um pouquinho mais para frente. Caso passe-se mais 10 anos, esse sócio ainda está super jovem, 57 anos de idade. Nesse momento, o capital segurado já vai estar em 2.653. Então, se ele falecer com 57, o valor que a empresa vai receber é 2.653. Exatamente. Que iniciou lá no D0 em 1 milhão, né? Sim. Isso só a correção do IPCA. Nota quanto isso realmente vai aumentando ao longo do período. Certo. Mas se nesse momento já tivesse sido, vamos dizer assim, resolvido toda a questão da sucessão, ótimo, porque também o resgate cresceu. E ele cresce, além do IPCA, cresce por mais 3% atuarial ao ano. Então esse resgate vai estar em aproximadamente aí 1.617.000. Então, de fato, esse sócio, além de ter se protegido durante todo esse período, né, e protegido também o seu sócio, ele está com uma reserva
na sua pessoa física, no seu CPF, bem considerável. Alan, achei muito interessante os teus exemplos e eu tenho certeza que muita gente vai ficar interessada e talvez muitas pessoas nem sabiam que poderiam fazer isso. E se você for ver, o valor do prêmio anual que é pago, ele fica um valor bem dentro do caixa da maioria das empresas. Não fica fora nada disso, não é algo absurdo e caro que as empresas precisam pagar. Agora, uma última pergunta. Se o investidor que está ali, o empresário que está ali nos assistindo, quiser fazer uma análise para a empresa dele, para os sócios que estão na empresa, dá para fazer? Como é que funciona? Com certeza, com certeza. Inclusive, existem alguns escritórios de investimento que cobram por essa consultoria. A EQI, com a caminhada de virar uma corretora, está proporcionando isso de forma free, não tem nenhum tipo de custo. 100% gratuito, então, a consulta para fazer a análise patrimonial. Temos uma equipe de assessores patrimoniais, essa equipe vai estar disponível para atender vocês e olha, não se assustem, né? Dei um exemplo de 2 milhões, mas isso poderia ser 200 mil reais ou poderia ser 20 milhões, não. É só um exemplo para entender o conceito. Nos chame, tem muitos outros assuntos para a gente falar sobre a sua blindagem patrimonial e tenho certeza que essa conversa vai fazer muito sentido para você, para sua família e para sua empresa. Então vamos fazer assim, se você ficou interessado em marcar uma consulta com o Alan ou com o time dele, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você fazer um cadastro simples e a equipe do Alan vai entrar em contato com você. Combinado? Pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, deixe seu joinha, inscreva-se no canal. Alan, obrigado por vir participar no vídeo e passar todo esse conteúdo pra gente. Obrigado, Manfro. Um grande abraço. Um abraço, pessoal. Um abraço a todo mundo e tenham todos ótimos investimentos.